Bom, olá a todas e todos. É um prazer ter vocês aqui, principalmente o pessoal do Banco do Nordeste, para quem a gente vem apresentar o projeto Bem Diverso, né? Eu sou Anderson Sevilha, sou pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e coordenador nacional do projeto Bem Diverso. Esse projeto ele atua, né, em 3 biomas, né, na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga, e em cada um deles em 2 territórios da cidadania, né? Na Amazônia, na região do Marajó e do Acre, no Cerrado, na região do Médio Mearim e do norte de Minas, e na Caatinga, na região de Sobral e do Médio São Francisco. Esse projeto ele tem por objetivo promover a conservação da biodiversidade pelo uso sustentável, considerando, né, que as unidades de conservação que a gente tem hoje elas não são suficientemente grandes, né, em número e em área para poder abrigar toda a diversidade biológica. E para isso faz-se necessário a gente poder agregar outras áreas, e essas outras áreas elas seriam aquelas exatamente utilizadas, né, pela agricultura familiar e pelo extrativismo. E para isso é importante a gente ter ideia que o agroextrativista, né, ele não vive de uma atividade única, né? De fato, as suas atividades ela compõem de uma diversidade, né, de ações que vão desde as ações diretamente relacionadas à agricultura até aquelas, né, do extrativismo. E para isso, né, esses agroextrativistas eles precisam conhecer de conservação, eles precisam conhecer de manejo e restauração, de processamento de produtos, de comercialização, tem que conhecer de política pública, tem que conhecer de acesso a crédito. E a pergunta é, né, como que esses agroextrativistas eles vão dominar todos esses campos de ação? Ainda mais quando a gente pensa num mundo globalizado onde hoje a cobrança por serviços ambientais, bioeconomia, rastreabilidade, mudanças climáticas, biodiversidade, fair trade, passam a ser parte do vocabulário desses extrativistas, né? E a gente pensar, né, que o extensionista ele também vai ser capaz, né, de levar todas essas informações, trabalhar todos esses conceitos para que esses produtos, né, produzidos por esses extrativistas atinjam o mercado com essa qualidade, né, que está sendo requisitada, a gente conhecendo o processo de formação, realmente não é justo, né, relegar a eles esse trabalho todo. E nesse sentido é que o projeto Bem Diverso ele se assenta, né? Então ele vem principalmente, né, pensando, né, nessa questão da conservação, manejo, restauração de espécies e agroecossistemas, para que aqui a gente consiga gerar produtos, né, com qualidade ambiental, né, pensando na questão de produção de serviços ambientais, na autorregeneração das espécies e das outras espécies que estão associadas, para que com esse valor, né, agregado a esse produto ele possa ser já comercializado diretamente in natura, ou então ele entrar dentro de uma cadeia de processamento, né, dentro das agroindústrias ou das unidades de produção familiar, né, onde a gente vem e aporta, né, um trabalho junto a essas cooperativas, né, no sentido de desenvolver toda a questão da internalização de boas práticas, desenvolvimento de novos produtos, de novos processos, para que a gente consiga garantir, né, a produção agora de agregar um valor de qualidade sanitária, de um valor com qualidade nutricional a esse ambiente, para que a gente consiga levar ao mercado. E aqui nós estamos pensando tanto no mercado institucional quanto no mercado convencional, né? Aqui nós trabalhamos, né, exatamente em cima, né, dessa história com essas rodas de negócio, para que esses produtos eles passem a ser conhecidos por esses mercados, né, tanto os seus gargalos e as oportunidades. E, por fim, levando, né, o conhecimento, né, dessas populações às políticas públicas existentes, a questão do acesso ao crédito dentro desse processo. Todo esse trabalho ele vem fundamentalmente, né, pensado no desenvolvimento de capacidades locais. E quando a gente está falando de capacidades locais, nós estamos falando do quê? Das comunidades, né, com a inserção dos jovens dentro dessa história, com o reconhecimento do trabalho das mulheres dentro desse processo e dos técnicos que estão envolvidos nessas ações. Bom, basicamente o projeto ele vem assentado, né, em cima desse desenvolvimento de capacidades, né, com as oficinas, né, dentro de cada um desses temas, né, essas oficinas de modo geral presenciais até agora, né, em relação à questão da pandemia, quando a gente começa um trabalho também virtual, né, de colocando essas informações de forma disponível, né, de forma virtual, mas aqui a gente enfrenta um problema também bastante sério, que é a questão de acessibilidade, né, à internet ou à própria energia elétrica para que se leve esse conhecimento.
Mas, de qualquer forma, todo esse trabalho ele vem centrado, né, ainda dentro do que nós estamos chamando dos centros de referência, né, dentro de cada um desses territórios, e das escolas famílias agrícolas, né, porque esses são, para nós, né, os espaços de formação e treinamento desses técnicos, dos agricultores, das agricultoras, dos seus filhos e filhas, né, dentro desse processo de formatação desse modelo conceitual e de trabalho de implementação dessas tecnologias que a Embrapa, né, e parceiros vêm desenvolvendo dentro do âmbito do projeto, né. E aqui, quando a gente fala, né, em conservação, manejo, restauração de espécies, a gente está falando de quê? Nós estamos falando do mapeamento dessas áreas, das áreas de coleta de frutos, né, das comunidades, da ocorrência das espécies. Nós estamos falando do manejo, né, e do manejo é um manejo de mínimo impacto, levando essas boas práticas, né, de colheita e pós-colheita, determinação dos níveis sustentáveis de extrativismo, né, de produção, produtividade dentro dessas áreas, né? O acompanhamento do trabalho deles dentro dos monitoramentos dos sistemas agroflorestais, e aí a gente promove uma série de atividades, né, para poder garantir que essas ações elas continuem sendo executadas por essas comunidades, mesmo depois do encerramento do próprio projeto em si, né? Como em relação à questão da promoção da restauração, né, que é uma atividade bastante importante, né, dentro de todos os territórios no qual nós atuamos, né? Bom, em relação à questão, né, da agroindustrialização, então a gente vem de um ambiente de produção, né, de um produto com uma qualidade de valor ambiental agregado, e quando a gente entra para dentro do processo de agroindustrialização, nós não estamos pensando apenas nas boas práticas de fabricação, mas é na questão da internalização dessas boas práticas, né? Então, conhecendo sobre legislação, normas, documentação, microbiologia de alimentos, ou seja, toda a série de um conjunto de atividades que estão envolvidas dentro desse processo, né, para que essas comunidades elas se apropriem dessas tecnologias e consigam colocar esses produtos, né, e desenvolver essas atividades dentro do seu dia a dia, né? Além disso, a gente vem trabalhando com o desenvolvimento de novos produtos, com melhoria de processos, desenvolvendo novos equipamentos e processos, e isso atingindo todas as ações, as atividades que estão diretamente relacionadas, né, a esses agroextrativistas, né, incluindo aí a questão de água, de saneamento, em relação a doenças que impactam, né, o uso desses extrativistas, e também em relação à questão de acesso à energia, né, para a movimentação de suas atividades, né? E, por fim, os estudos específicos, né, sobre as cadeias produtivas, para a gente conhecer de onde esses produtos vêm e para onde esses produtos vão, né? E, com isso, a gente desvendar, né, esses caminhos para que a gente consiga colocar esses produtos dentro do mercado. E quando a gente fala de mercado, nós estamos pensando, né, mapeando esse mercado institucional, vendo a disponibilidade, né, que existe ainda hoje em relação à compra desses produtos, colocando isso, né, para dentro, né, trazendo isso para dentro das cooperativas, para dentro dos agricultores, para junto dos agricultores com os quais a gente trabalha, né, e pensando também na questão do mercado convencional, né, e aí investindo muito nessas cadeias de círculo curto, né, pensando nas feiras locais, nos mercados locais, os mercados regionalizados, né, com a abertura desses processos, né, dessas centrais de comercialização, para que, né, dentro desse ambiente, né, a gente consiga trazer tanto o mercado institucional quanto o mercado convencional para apresentar, né, os produtos do público com o qual a gente trabalha, para que esse público conheça quais são as limitações, os gargalos ou as formas de compra desses produtos, e com isso a gente conseguir fechar contratos, né, para comercialização desses produtos por parte, né, dos compradores e dos fornecedores, aí no caso, né? Bom, em relação ao acesso a crédito, aqui a gente vem num trabalho bastante importante de parceria, né, entre o Projeto Bem Diverso e o Instituto Conexos, que ele está centrado não única e exclusivamente na questão da cessão do crédito, né, mas trabalhar, né, esses agentes de crédito comunitário, esses fomentadores de crédito, para que eles consigam levar para os produtores, para os agroextrativistas, para as cooperativas, né, trabalhar a questão do plano de negócio, né, para esses empreendimentos, trabalhar o conceito, né, das tecnologias com as quais a gente vem trabalhando, né, para poder inserir isso dentro desse processo, né, do crédito, trabalhar a questão da educação financeira,
para que esse agricultor, de fato, ele consiga, né, acessar esse crédito. E aqui a gente está falando do Banco do Nordeste. Esse ano, né, desde o início do ano, nós estamos, né, firmando esses contatos, né, e para a gente seria muito importante a gente poder, né, dar vazão ao trabalho desses agricultores, desses extrativistas em relação ao crédito, né? Além disso, a gente vem oferecendo outros subsídios, né, que podem e vão ser e são utilizados, né, pelo próprio banco na questão da avaliação do crédito, por exemplo, em relação à questão de produtividade, de custos de produção, até mesmo o próprio mapeamento dos sistemas produtivos ou das unidades de processo de produção, né, que são utilizados nesse momento de avaliação e cessão de crédito, né? E, por fim, as políticas públicas, né? Então, aqui a gente trabalhando nessa questão do mapeamento dessas políticas públicas existentes, criando, né, subsídios ou, né, fornecendo subsídios para a formulação ou para a reformulação das diversas políticas públicas que atendem essas comunidades, né? Porque muitas vezes essas políticas elas não são acessadas mais pelo desconhecimento da existência do que e o que leva, né, a não se acessar essas políticas públicas. Então, com esse trabalho, a gente está conseguindo fazer com que essas comunidades, esses extrativistas, eles reconheçam, né, ou passem a conhecer essas políticas, e, a partir disso, a gente vem trabalhando junto com eles para poder fazer com que eles consigam acessar essas políticas públicas, né? E, por fim, é o que a gente vem trabalhando atualmente, né, isso junto a esses centros de referência, junto às escolas famílias agrícolas, que são os locais onde a gente está formando, né, os novos agricultores, os novos extrativistas, que é num processo de inclusão digital. E isso via o quê? A gestão da produção, ou seja, a partir do momento em que esse agroextrativista, né, ele passa a ter conhecimento do que ele produz, do quanto que ele produz, ele tem um domínio, né, em relação à questão dos custos que estão envolvidos dentro de um processo desse, né? E aí a gente, né, colocar isso via um app dentro de uma plataforma digital, né, isso vai facilitar todo o processo, né, de acesso a esses produtos pelos mercados locais, pelos próprios bancos em relação à questão da produção e da produtividade existente dentro dessas áreas, e até mesmo para os próprios governos, né, na condução das políticas públicas relacionadas a esse processo, né? E, por fim, né, um outro trabalho que a gente vem, que está em andamento agora, né, dentro desse processo, junto a esses centros de formação, é o que nós estamos chamando das roças solares, que são unidades, né, de produção de energia solar, né, de até 1 megawatts, né, isso é o suficiente para, né, para alimentar mais ou menos 1.500 residências, ou seja, né, isso seria suficiente para você poder mover, né, grande parte das atividades desses agricultores dentro dessas áreas, né? E fornecendo, inclusive, energia para se colocar, né, dentro, não só para poder alimentar toda a base de produção agrícola, mas também para poder movimentar as unidades de processamento desses produtos, né, e colocando isso para fora também. Mas o mais importante aqui, né, não são só unidades de geração de energia, mas são unidades de formação, né? A formação onde esses jovens, ou esses agroextrativistas, eles vão estar habilitados, ao final desse processo, a construir e dar manutenção a esses sistemas, e também para poder dimensionar, né, esses sistemas para eles serem colocados, né, dentro do grid ou fora do grid de transmissão. Então, é basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Essa é a relação que o projeto, né, o Bem Diverso, né, esse projeto de parceria entre a Brapa, o PNUD e o GEF, tem colocado e tem, né, em prática, né, nesses 4 anos de duração. Tá, ok? Muito obrigado e um grande abraço a todas e todos.